Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre espírito, alma e corpo. E quando se estuda sobre esse assunto, não tem como não ver as limitações da linha pré-tribulacionista e a loucura da pregação demoníaca calvinista. É impossível você estudar isso com zelo, estudar espírito, alma e corpo com zelo, com a intenção de ensinar a verdade e não reprovar as mentiras. Então hoje nós vamos falar sobre isso e de maneira muito didática, de maneira muito simples, mas profunda ao mesmo tempo. Só que esse podcast vai ter que ser dividido em duas partes. Eu não sei se esse é o podcast 8 ou o podcast número 9, eu me perdi agora. Mas vai estar aí tanto no título como na descrição do vídeo. Vai ter lá a numeração do podcast. E nessa playlist de podcast, que vai ter também tanto no comentário fixo como na descrição do vídeo, vai ter assuntos também do calvinismo, vai entrar assuntos do pré-tribulacionismo, vai entrar todo tipo de assunto relacionados, todos relacionados. Ok? Então, também volte no vídeo número 1 e comece a ouvir desde do primeiro, que você vai ver a correlação de todos esses assuntos. E é impossível falar desse assunto aqui sem você pensar na vida e na morte. Muitas pessoas falam desse assunto pensando só na linha limitada trinitariana e pensando só na vida. Assim você não resolve nada, pelo contrário, você só cria mais argumentos para fundamentar doutrinas humanas. Porque espírito, alma e corpo, você tem que ver isso no aspecto enquanto o homem está vivo e depois quando ele está morto. Senão você não resolve as coisas. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o aspecto da vida. Depois nós vamos para a fase número 2, que é a fase mais complicada, onde entra Sheol, onde entra julgamento. Então não tem como começar pela fase 2, vamos começar pela fase 1. E esse assunto, irmãos, não começa em 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Não começa aí o assunto. É um texto, sim, um dos textos chaves do Novo Testamento, mas o apóstolo Paulo sempre tem uma base para tudo que ele fala. Vamos ler então o texto original. O texto original, assim, que vai se originar o assunto no Novo Testamento, onde as pessoas apenas querem fundamentar trindade, coisas triteístas, e quando o apóstolo Paulo não tem nem a intenção disso, nem isso tem na mente dele. Essa doutrina trinitariana nem passa pela mente dele. Vamos ler o texto. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui apareceu 3 elementos. Em primeiro lugar, espírito, em segundo lugar, alma e em terceiro lugar, corpo. Aonde você acha que se originou essas porções aqui? Em Gênesis, capítulo 2, verso 7. Então o apóstolo Paulo, além de colocar 3 elementos, ele inverteu a ordem aqui das coisas. Porque a ordem de criação é primeiro o corpo do pó da terra, depois Deus sopra o espírito, e aí o homem passa a ser alma vivente. Então seria corpo, espírito e alma. E o apóstolo Paulo deixou como espírito, alma e corpo. Existe um motivo para ele fazer isso também. Aí eu pergunto para você, por que o apóstolo Paulo teve que falar de santificação no espírito, na alma e no corpo? E se ele falasse aqui só espírito e corpo, o que você me diria? Talvez você iria me dizer assim: bom, o apóstolo Paulo teria errado, porque o homem ele é formado de 3 elementos: espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo formam o homem. Então o quarto elemento, que é a palavra homem, seria o resultado de 3. Essa conta está completamente errada. Isso é falta de ler sempre as origens das palavras de Paulo, de onde ele tirava as coisas. Isso também, esse resultado errado, né, essa conta errada, ela vem também de você apenas querer fundamentar a doutrina humana. Eu encontrei 3 aqui, então se o homem é espírito, alma e corpo, Deus também é trindade. Como se isso fosse a intenção do apóstolo Paulo ensinar. Se ele se ele quisesse falar aqui de trindade, de 3 Deus, em um, em 3,
que os três são um e toda aquela filosofada, ele falaria. O apóstolo Paulo tinha recursos o suficiente e didaquê o suficiente para falar o que essa teologia trinitariana quer ensinar hoje. Ensinar há muito tempo, na verdade, né? Ensina há muito tempo. Mas isso nunca foi a intenção do apóstolo Paulo, por isso que ele nunca falou. Ele nunca usou essa linguagem que se usa nos livros teológicos, que o nosso trino Deus, ele é 3 em 1 e 1 em 3, é essência, não sei o que e tal. O apóstolo Paulo não fala isso. Apenas são textos que eles pegam, textos pescado, eles pescam textos ou vão como se fosse ali colocando um pincel, e eles vão pinçando os textos que tem 3 elementos que vão ajudar a fundamentar aquilo que eles querem que seja fundamentado, mas que a Bíblia reprova. Então vamos ver a origem disso, vamos entender isso, mas antes de ir em Gênesis 2, eu queria mostrar para vocês 2 textos curiosos que a linha trinitariana não usa. E não tem nem como usar porque não encaixa no que eles querem fundamentar. 1 Coríntios 7, verso 34. Está escrito assim: e assim está dividido, ou seja, o homem, que casou está dividido. Ele estava explicando antes, aí ele vai falar da mulher. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Está aqui, não tem alma. Por que o apóstolo Paulo não falou que a mulher tem que ser santa tanto no corpo como na alma como no espírito? Ele falou aqui só espírito e corpo. Não falou alma. Será que ele errou? Esqueceu de pôr o elemento alma? Então quer dizer que a mulher não precisa ser santificada na alma, aqui nesse texto. Tá vendo as complicações? E porque é complicado para eles, eles não usam. Acontece que aqui o apóstolo Paulo já está falando da alma, irmãos. A alma é uma vida, e a vida é constituída pelo corpo que Deus formou e pelo sopro de vida que ele soprou. Então lá em 1 Tessalonicenses 5, o apóstolo Paulo foi um pouco mais profundo, foi um pouco mais didático. Não era a intenção de fundamentar trindade, tricotomia e nem dicotomia, apesar que a dicotomia está muito mais perto da realidade bíblica. Só que não era a intenção dele fundamentar isso, ele apenas está ensinando o que a palavra está mostrando. Um outro texto para confirmar essa ideia, 2 Coríntios 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto na carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Está aqui, promessas que ele havia falado um pouco antes. Temos então que nos tornar puro tanto na carne, que é o corpo, como no espírito. De novo não apareceu a palavra alma. E a explicação seria a mesma explicação que eu falei anteriormente. Agora sim, vamos lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. Olha que incrível isso, quando você realmente quer ensinar o que a palavra diz, sem puxar nada para alguma linha teológica ou para algum livro que você leu extra-bíblico. Em um texto nós vamos resolver todo esse problema da fase 1. Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Calcula de novo comigo, vou ler de novo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Se a gente usar o hebraico aqui, fica um pouco mais profundo, fica tudo mais profundo. Mas sem usar o hebraico, vamos supor que a pessoa não tem aplicativo para isso, que ela vive em uma geração atrás da nossa, não tem como ela saber disso, então ela tem só o português. Aqui o Senhor está dizendo que ele formou o homem do pó da terra, elemento terrestre. Soprou nele o fôlego de vida que saiu da boca do próprio Deus. Ele soprou o espírito no homem, elemento celeste. E aí o homem passou a ser alma vivente. Entendeu? O que é uma alma vivente? O homem, eu, sou uma alma vivente. E por que eu sou uma alma vivente? Porque Deus pegou o meu corpo do pó da terra, formou a carne, soprou o elemento celeste e aí eu passei a ser um terceiro elemento, uma alma. Por isso que a palavra alma, a partir daqui em diante,
muitas vezes ela vai ser traduzida como vida. E toda a vida, sabe? Quando a palavra diz e toda a vida, e a vida do homem é sempre a palavra alma. Então, quando você vai para o hebraico, você começa a entender mais o porquê dessas coisas, né? Alma e vida não é a mesma coisa? Claro que é a mesma coisa. Isso no aspecto da vida. Lembra, essa mensagem aqui, ela tem uma porção enquanto o homem vive e uma porção enquanto o homem morre. Aí é um pouquinho diferente as coisas. Porque uma coisa é o aspecto da vida, outra coisa é o aspecto enquanto o homem está dormindo, ou morto, né? Ou dormindo em Cristo. Então, é uma fase mais complicada. Essa é a primeira fase. Então, aqui é muito simples. Não está dizendo aqui que o homem colocou 2 elementos celestes e um terrestre e aí o homem passou a ser homem. Por exemplo, o espírito ser um elemento celeste, a alma ser um elemento celeste e o corpo um elemento terrestre. E aí o homem passou a ser uma vida. Não está escrito isso. Não está escrito também ao contrário, que, por exemplo, Deus soprou o espírito, um elemento celeste, formou a alma por um elemento terrestre, no corpo, que é terrestre também, que veio da terra. Então, por esses 3, o homem passou a ser homem. Não está escrito isso. Está escrito um elemento celeste, mais um elemento terrestre, e aí o homem passou a ser alma. Por isso que o apóstolo Paulo fala, espírito, alma e corpo. Ele colocou a alma bem no meio, bem no centro, entre o espírito e o corpo. Essa é uma das razões dele ser um pouquinho mais profundo em 1 Tessalonicenses 5. E eu vou explicar o porquê, vou explicando o porquê que ele fez isso em um texto e nos outros, como 1 Coríntios 7, verso 34, 2 Coríntios 7, verso 1, ele não fez, porque daria no mesmo. Acontece que em determinado ponto você quer ser um pouco mais profundo e em determinado ponto você quer ser menos profundo. Resolvido, só no português. A própria Bíblia está falando. Deus formou o homem do pó da terra, aí tem o corpo, é claro que também tem a parte dos ossos, o sangue, né? A Bíblia também usa esses aspectos. Carne da minha carne, ossos dos meus ossos, toda carne e sangue, né? Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Inclusive está em 1 Coríntios 15 isso, né? Carne e sangue. Ele não fala carne e alma, carne e espírito, corpo e espírito. Ele não fala isso, ele fala carne e sangue. Então tem esses elementos dentro do corpo do homem, mas a base, né, primária das ideias é espírito, alma e corpo, significando que Deus forma o homem do pó da terra, ali está o corpo, mas não tem vida. Sem o espírito não tem vida. Aí Deus sopra da sua boca nas narinas do homem, ou seja, no nariz, que é um dos membros que se encontra na cabeça. Soprou a respiração no homem e através desse sopro o homem passa a ter vida e inteligência. E aqui que as coisas vão ficando cada vez mais claras. Mas antes de partir para algumas outras explicações, vocês notem aqui comigo. Vamos usar o hebraico. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. A palavra terra aqui é Adamá. Se eu tiro o ar do final, fica Adam. Por isso que o homem se chama homem. Não é? Para a gente, homem é homem e terra é terra. Em qualquer outra língua vai ser assim. Homem é uma palavra específica e terra outra palavra. No hebraico é a mesma origem. É como se hoje no português nós nos chamássemos terra. Entendeu? Por isso que Deus fala, todo homem é pó. Quando o homem peca, qual foi a sentença? Você é o pó e ao pó voltará. Essa é a sentença do homem. E na hora que o Senhor vai dar essa sentença que nós vamos entrar na fase 2, aonde se fala de ossos secos, aonde se vê para onde vai o espírito e para onde vai a alma. Tem textos que nós vamos ver que o espírito está no Sheol, outros nós vamos ver que a alma que está no Sheol. Então o que foi para Deus? O espírito ou a alma? A gente sabe que o corpo foi para o pó da terra, porque está bem claro, né? Tanto aqui em Gênesis como em Eclesiastes, assuntos da fase 2. Ok? Então, Adão, homem, por quê? Ele veio de Adamá, terra. A palavra terra também no hebraico tem a palavra Eretz, mas aqui é outra palavra, outro aspecto, né? Outro jogo de palavra. E está escrito, e lhe soprou nas narinas. A palavra soprou, irmãos, é a palavra nafash. Então Deus nafash nas narinas
o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma nefesh. Tá vendo? Vivente. Vou ler no hebraico. Vou ler a palavra no hebraico, só essas duas. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e nefesh nas narinas do homem, e o homem passou a ser nafash. Tá vendo? Para a gente, soprou é uma palavra e alma é outra. Não é? Ainda a gente tem que identificar que alma é uma vida enquanto o homem vive, e depois que ele morre ainda passa a ser uma alma, porém sem o corpo. Aspectos da fase 2. Mas soprou uma palavra, alma outra. No hebraico é nafash nefesh, quase a mesma palavra. Então era como se Deus estivesse dizendo: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, formou o Senhor Deus Adão do pó de Adamá, e nafash, nefesh, nas narinas do homem, e o homem passou a ser nafash. Ou seja, já que Deus soprou nafash, nefesh, o homem passou a ser nafash. É como se nós fôssemos um sopro de vida. Vou ler de uma outra forma, como poderia ser o texto. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e formou dele uma alma, por exemplo. Formou dele uma alma, ou soprou a alma nas narinas do homem. E o homem passou a ser alma vivente. Entendeu? Seria mais ou menos assim. Soprar, o sopro e a palavra alma é a mesma coisa. Então vê que o sopro de Deus, aqui para o homem, ele está sendo de vida. Em outros lugares, o sopro está sendo de morte. Esse sopro é mesmo essa ideia de soprar. E nas narinas do homem, porque seriam janelas aonde o homem iria respirar o ar. Parábola para o homem, né? Ar e a palavra ruach é a mesma coisa. Assim como você precisa naturalmente do ar para sobreviver, você precisaria do espírito para ter vida eterna. Por isso que ar e espírito é ruach, a mesma palavra. E até no grego isso coincide. Pneumatos. Entendeu? É uma parábola. Olha só, a gente não vê o vento, mas a gente sabe que ele existe. Não porque a gente vê, mas porque a gente vê o efeito que ele faz nas árvores. Agora eu estou na frente da janela da minha casa, tem 2 árvores enormes. E as árvores são parábolas para o homem. E eu estou vendo as árvores balançando. Eu sei que é pelo vento, porque eu sei que é o efeito dele. Assim também com o Espírito de Deus. A gente não vê, mas sabe que existe porque a gente vê o efeito que ele faz nos homens. Isto é, nas árvores. Entendeu? Então esse é o fôlego de vida. O hebraico aprofundou um pouco mais as coisas, não é? Porque agora você sabe que alma é sopro. E você também sabe que homem é Adamá. Então não tem como o homem ser espírito, alma e corpo e isso formar o homem. Não tem como ser. Sabe porque a palavra corpo já é a palavra de carne, né? E tanto o corpo que é de carne foram formados da terra, que é Adamá. Então não pode ser espírito, alma e Adamá e aí é Adão. Não pode ser. É espírito mais corpo e aí forma alma. É o que está no verso 7. No português um pouquinho mais simples, mas se resolve o caso também, porque já está escrito que Deus formou o homem do pó da terra, soprou o espírito, então passou a ser alma vivente. E no hebraico se aprofunda um pouco mais com as palavras almas, né? Sopro, alma, e terra e homem, que estão relacionadas. Então você sabe que alma é uma vida. Perfeito? É isso que o apóstolo Paulo tem na mente quando ele escreve 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Não tem nada a ver com trindade. Pelo amor de Deus, irmãos, se libertem disso. Se libertem desse pensamento limitado. Olha aqui o tanto de coisa nova que você aprendeu por uma pessoa que não é trinitariana. Sabe o que significa não ser trinitariano? Significa que eu não creio que o Espírito Santo é um terceiro Deus, ou é o mesmo Deus na terceira pessoa. E algumas pessoas não falam que isso é você negar a terceira pessoa, não é? Você está... Se isso é uma doutrina bíblica, então eu estou negando a divindade do Espírito Santo, essa bobagem toda que você escuta. Então não era para eu estar enxergando essas coisas.
porque eu só posso enxergar essas coisas através do Espírito. Pelo contrário, era para os trinitarianos estarem explicando isso com essa profundidade e eu estar bem limitado. Mas o fato que vocês estão vendo é justamente ao contrário. Significa que o Espírito não está descontente comigo. Ele está descontente com quem está querendo dar uma forma para o Espírito e querer chamar ele de um outro Deus, que é o mesmo Deus, mas que é um outro, mas que é o mesmo. Isso que Deus está descontente, porque o Espírito Santo é o Espírito que procede de Deus. Não é um outro ser visível ou invisível no céu. Porque até nisso eles têm confusão, né? Não tem trono para o Espírito Santo, então fica uma confusão terrível, né? Porque o Espírito Santo não é visto no céu, somente o Pai e o Filho. Porque ele foi enviado para a terra. Mas e aí, o Espírito Santo não é Deus também? Não tem essa de foi enviado, então não é visto. Então ele foi enviado para a terra e não é visto mais no céu, e o Pai e o Filho não são enviados para a terra? Jesus falou que o Pai e o Filho fariam moradas no homem, mas eles são vistos no céu. E por que só o Espírito que não tem isso? E por que não tem um outro trono para o Espírito Santo? Então, todas essas coisas são coisas que eles não têm respostas, então eles inventam saídas, né? Saída pela direita. Saídas rápidas. Que as pessoas que realmente não estão a fim de aprender a verdade ficam contentes com essas explicações. Então, como que o Espírito Santo iria estar me revelando todas essas coisas que vocês podem ver em todos os vídeos do podcast se eu estivesse causando agravo a ele? E não é tempo de ignorância, como se alguém pudesse dizer, não, esse é o tempo da ignorância, Deus não está levando em conta. Não, eu sei o que é trindade. Eu sei o que é binitarismo, binitarianismo. Eu sei tudo isso. Eu estou ensinando para vocês a palavra, não estou ensinando nenhuma linha. Vocês estão vendo a diferença? Eu não estou abrindo um livro teológico para me instruir o que a Bíblia está dizendo. Não é um livro extra-bíblico de um pai da igreja ou de alguma coisa assim que vai me trazer a instrução. É a meditação na Bíblia. Agora, o que eu vou buscar sim são as palavras hebraicas. Eu sei, eu não sou bobo de ignorar isso. Entenderam? Ok, então o que você é? Repete. Você é espírito, alma e corpo. Por quê? Porque a alma é a junção do espírito e do corpo. Então, quando Deus te formou do pó da terra, você veio de Adão. Então, quando ele te formou do pó da terra e soprou o espírito, você passou a ser alma. Então, é um terceiro elemento. Então, você também é uma alma. Mas sabendo que a alma não é um outro elemento que vai formar o homem. A alma é o homem. Adão é uma alma vivente. E esse texto aqui está em contraste com o que o apóstolo Paulo vai falar na dobrada. Ou seja, a fase 3 é o aspecto da vida do homem novamente recobrada. Fase 1 é você entender que o homem é alma vivente. Aqui nós estamos vivos. Fase 2 é você entender espírito, alma e corpo depois da morte. Ou a morte para uma condenação ou a morte para a ressurreição. Seja como for, é a fase 2. E a fase 3 é a ressurreição. É agora você ressuscitar, mas não como alma vivente, e sim como um espírito vivificante. Essa é a fase 3, ou seja, entender o corpo glorioso. Entender o que é milênio e o que é eternidade. Vocês estão vendo o nível de entendimento? A diferença? A rota aqui é outra, irmãos. O caminho aqui é outro. Perceberam? Ou seja, você é trinitariano. Se você abandonar essa ideia hoje, Deus vai te dar instruções, tanto como essas que eu estou mostrando para vocês, como mais, porque Deus acrescenta mais. Agora, se você ficar na limitação trinitariana e também no erro calvinista que você vai ver que se encontra aqui dentro dessa mensagem, Deus não vai abrir o seu entendimento, como castigo pela sua teimosia. Entendeu? Então vamos ler aqui o que eu acabei de propor para vocês, que seria a fase número 3, né? Na verdade, a fase 3, o irmão Pedro, o Igor e eu, nós já estamos falando, desde as lives onde a gente está falando do templo de Ezequiel, da Nova Jerusalém, do juízo eterno, né? Do trono branco. Essa é a fase 3. A fase 1 é isso daqui que eu estou mostrando para vocês, é onde dá base para tudo. E a fase 2 será num próximo estudo, que eu quero também ler os comentários de vocês para ver o que vocês estão entendendo. 1 Coríntios 15 diz assim, vamos pegar o verso
42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Ele está falando do nosso corpo natural, né? Que morre por qualquer coisa. Sol de mais mata, sol de menos mata. Água de mais mata, água de menos mata. Se ficar sem respirar, morre. Uma veia entupiu, morre. É muito limitado, é um corpo de vergonha. Tudo que você come, você evacua. Isso não tem no corpo glorioso. E mesmo no corpo de vergonha, que é esse nosso que nós vivemos, e essa expressão também aparece em Filipenses, né? Um corpo de vergonha, porque Paulo comparou esse corpo com a glória, um corpo glorioso, que é o corpo de Cristo. Mesmo nesse corpo, a ciência fica admirada pela grandeza das coisas que tem dentro do corpo do homem. Vocês sabem disso, né? Então, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual? Pois assim está escrito. Paulo vai agora cair lá em Gênesis 2, verso 7. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O que o apóstolo Paulo fez aqui? Eu vou pegar as palavras dele e pôr dentro do meu ensino. Primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Ele está falando aqui sobre a fase 1, sem fundamentar ela. O último homem, porém, é espírito vivificante. Ele está falando da fase 3. Aqui ele pulou a fase 2. Ele não falou o que o homem é no estado de morte. Ele só falou o que o homem é no estado de vida e o que ele será no estado de ressurreição. Porém, há 3 etapas visíveis, claras. O nosso estado de vida agora, o estado da morte e depois o estado da ressurreição. E o apóstolo Paulo falou do 1 e do 3 aqui, certo? Estado de vida, estado de morte. Ele não falou, estado de vida e estado de ressurreição. Ele não falou do tempo do Sheol. Não aqui, nesse texto. Fechou, irmãos? Nós lemos 1 Tessalonicenses 5, verso 23, fomos para 1 Coríntios 7, verso 34, 2 Coríntios 7, verso 1, vimos ali partes de espírito, alma e corpo e também espírito e corpo. Lemos Gênesis 2, verso 7 e agora vamos em 1 Coríntios 6, se vocês vão ver agora coisas interessantes. São 6 versos, mas olha que interessante isso. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente que não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma-se um só corpo com ela? Está vendo a palavra corpo aqui? Corpo? Porque, como se diz, serão ambos uma só carne. De novo o texto de Gênesis. Não é? Mas aquele que se une com o Senhor é um só espírito com ele. Aqui o apóstolo Paulo está anexando o espírito do homem com o espírito do Senhor. Ou seja, você se une através de relação sexual com uma mulher, você torna-se uma só carne com ela. Não importa se é através de um casamento na igreja, através de um casamento em público, através de seja lá qual for o tipo de casamento. A união aqui é pela relação sexual. E não importa se é em Cristo ou se é fora de Cristo, tornou-se uma só carne com ela. É claro que, se não for cristão, ambos não forem cristão, Deus não leva em conta isso daí. Ele desfaz tudo isso. Mas se um é cristão e se prostitui, tornou-se uma só carne com a outra pessoa, seja homem ou seja mulher. Então aqui está aparecendo aspectos de espírito, alma e corpo. Agora, se você se unir com o Senhor, você está tendo uma relação com Ele. É como se fosse a esposa se unindo com o marido. E você não vai se tornar uma só carne com ele. Não aqui nesse texto. Olha que profunda a palavra. Em outro texto, Paulo fala que o Senhor fez uma só carne com a gente. Mas aqui ele está falando de uma dobrada espiritual. Aqui o Senhor se faz uma só carne com a gente, como está em Efésios capítulo 5, para que nós nos tornemos um só espírito com Ele. Então, quando você se torna um só espírito com Ele, você se ligou com Ele em uma união. Agora você torna-se um só espírito com o Senhor. Ou seja, o teu espírito é onde foi aquele sopro que Deus deu. O espírito está intimamente relacionado à mente. E agora o Senhor vai começar a se relacionar com o espírito dele no teu espírito.
Por isso que tem textos que eu não separei aqui, onde fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Não diz que testifica com o nosso corpo ou com a nossa alma. Diz, testifica com o nosso espírito. É claro que o nosso espírito está no nosso corpo e ambos juntos formam uma alma. Então é claro que o Espírito de Deus, nesse ponto aqui, testificaria com o nosso corpo. Porque as instruções do Espírito de Deus renovando a nossa mente, é o que está em Romanos 12, né? A nossa mente é renovada pela palavra de Deus. As instruções do Espírito Santo renovando a nossa mente, nós vamos ter que mostrar essa fé através do nosso corpo. E para isso existe o corpo. Então olha que incrível essa instrução. Verso 17. Mas aquele que se une com o Senhor é um só espírito com ele. Fugir da impureza, já que você se tornou um espírito com o Senhor. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, que agora, no caso, seria templo de Deus. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, né, o Espírito de Deus, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você viu que o apóstolo Paulo falou que tem pecados que são fora do corpo? Por exemplo, a cobiça é um pecado, mas ela é fora do corpo. Você não contaminou o seu corpo, nem o corpo de uma outra pessoa. Agora, essa impureza aqui de relações sexuais ilícitas, fornicações, você está pecando contra o seu próprio corpo e ainda contra o corpo de outra pessoa. E aí você causa grandes agravos. Quase que um pecado irreversível. Ele é reversível, mas tem suas consequências. Agora, o pecado da cobiça, ele é um pecado, sim, é pecado, né? Pode também se tornar um adultério no espírito, porque Jesus falou que isso é um adultério, mas não é a mesma coisa que fazer com o corpo. Então, o pecado que você usa e você afeta o corpo, ele é um pouco mais grave, porque todo pecado se originou na mente primeiro. Primeiro você cobiça, depois você rouba. Primeiro você cobiça na mente, né? E depois você pode fazer o ato. Então há pecados que estão no espírito. Você acha que não tem problema porque não fez com o corpo, mas tem problema. Há pecados que estão no corpo. E aí já pegou espírito e corpo. E aí contamina a sua alma. Tá vendo, irmãos? Vamos supor que você não quer entrar em fornicação de maneira alguma. Então você sempre está a cobiçar a mulher de alguém, entendeu? Ou a cobiçar uma pessoa que você não pode fazer. Olhar, tudo bem, né? Se você olhou, levou aquela pessoa para ter relações na mente, é fornicação, mas se não é mulher de ninguém, você não tem como saber se é ou se não é, então é pecado do mesmo jeito, né? Mas se você sabe, é pior ainda. Mas isso está na sua mente ainda. Você não fez com o corpo. O máximo que você vai usar o corpo seria o membro, o seu membro e a sua mão para você fazer a masturbação e se satisfazer. Aí você trouxe para o corpo, mas não na mesma gravidade do que o apóstolo Paulo está falando, que ele está tratando aqui de fornicação, de se unir uma só carne com a pessoa. Aí você se deu mal. A masturbação, pode ver. Quantas vezes você que é homem ou até mulher se masturbou e voltou a se arrepender? 30, 40 vezes? Só nesse ano? Agora, imagine você 10 vezes fazendo relações sexuais com pessoas diferentes. Ou até com a mesma pessoa, não tem problema. Mas se é com pessoas diferentes, é pior ainda. Não tem perdão isso. Entenderam? Então, por isso que o apóstolo Paulo fala que o seu espírito, a sua alma, que vai ligar o espírito e o corpo, né? O seu espírito, a sua alma e o seu corpo devem estar irrepreensíveis para a vinda do Senhor, na vinda do Senhor. Porque se você estiver irrepreensível no corpo, ou seja, não foi achado contaminado em uma só carne com uma outra pessoa, não foi achado imoralidade no seu próprio corpo, mas no teu espírito foi, então o teu espírito está repreensível. Você vai ser repreendido no tribunal de Cristo e vai perder muitos galardões. Agora, se o teu espírito, alma e corpo estiverem irrepreensíveis,
a sua posição vai ser grande. E tem pecados que você comete no espírito que pode te tirar a salvação. Você está vendo como ele foi muito mais profundo e específico ali? Mas ele não quis dizer que o homem é espírito, é alma, é corpo, e espírito, alma e corpo formam o homem. Ele jamais poderia dizer isso, senão ele seria um homem que não lê Gênesis 2, que não medita no livro da lei. E a gente sabe que ele medita, porque em 1 Coríntios 7 e em 2 Coríntios 7, ele fala que o homem e a mulher têm que ser santo tanto no espírito como no corpo, e não cita a alma. E em 1 Coríntios 15, por exemplo, o apóstolo Paulo faz uma citação na hora da ressurreição, apontando para Gênesis. Alma vivente versus espírito vivificante. Compreendeu? Agora a gente está chegando no fim, e para vocês terem certeza do que eu estou falando, agora vamos para a lógica. A nossa mente, irmãos, é onde está o nosso espírito. Espírito e mente estão relacionados. Então, quando Deus soprou o fôlego de vida, vê que ele soprou nas narinas, que é um membro que faz parte da nossa cabeça. E é na nossa cabeça que está o nosso coração, não aquele membro de carne no peito. Coração, mente. Então Deus vai relacionar com a sua mente, porque se o Senhor dominar a tua mente, todo o seu corpo vai ser dominado pela instrução bíblica. A cabeça domina o corpo. Então o Senhor quer pôr a lei dele aonde? Na nossa mente, para que o nosso corpo seja sujeito à nossa mente. Então o Senhor, que soprou o Espírito, e se liga a gente com o Espírito dele, no nosso Espírito, é primeiramente na nossa mente. Certo? Então quando o homem, Adão, recebeu o sopro de vida, ele passa a ter inteligência, pode ter comunicação com o Senhor. Ainda que depois ele vai gerar um filho, o filho vai nascer bebezinho, vai passar a engatear, depois vai começar a se escorar, vai começar a andar e cair, aí vai começar a andar bem devagar, depois vai crescer, vai passar a correr, vai virar um homem grande, vai aprender de pouco a pouco, o sentido é o mesmo, certo? Sempre a mente é onde o Senhor vai se ligar com o homem. Pode ver, a mente é onde está o espírito do homem, que Deus vai se ligar ao espírito, e é onde nós vamos começar a manifestar tudo. Tudo que o nosso corpo vai fazer primeiro está passando pela nossa mente, né? Tem até a ciência, que a ciência verdadeira fala isso, porque tem a ciência falsa também. Então, quando você está alegre, primeiro passou pela sua mente a alegria, seja ela do mundo ou de Deus. Os primeiros aspectos da alegria vão ser visíveis no seu rosto, um sorriso, um olhar alegre. E depois você vai manifestar com o corpo, ou dançando, batendo palmas. Entendeu? É simples, né, de entender. A mesma coisa quando o homem está triste ou com raiva. Vamos pegar a raiva. No rosto você vai ver o aspecto de ódio, no semblante. E aí isso vai manifestar em obras. Você vai falar, para falar você precisa da boca, você vai falar coisas ruins, e você vai usar a mão para bater, para esmurrar, o pé para chutar. E você vai matar também. Ou você não vai fazer nada disso, mas apenas vai, se você for uma pessoa de poder, né, vai apenas dar uma palavra e vai mandar a pessoa para a morte. Ou através de um falso testemunho, ou através de ser uma pessoa de autoridade e condenar alguém à morte, como os reis faziam. Nabucodonosor, né, que matava quem ele queria e quem ele queria ele deixava vivo. Pode ver que o semblante dele se transtornou quando Cedraque, Mesaque e Abednego não se ajoelharam diante da estátua. Ele ficou com raiva. Primeiro passou na mente dele tudo aquilo que foi treinado na infância. Quando 3 homens fazem ao contrário, na mente dele detectou algo errado, passou para o semblante e ele soltou a palavra de morte. Compreendeu? Então, primeiro na mente, depois o corpo. Sabe por quê? Na mente é onde vai estar relacionado a fé, e no corpo, as obras. Entendeu? Espírito, alma e corpo? Então vamos para um texto prático para a gente já finalizar. Tiago capítulo 2, verso 26. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha que lindo isso. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, e aqui não tem como lembrar da doutrina demoníaca calvinista, que fala que o homem não é salvo por obras, só pela fé, e eles pegam textos isolados do apóstolo Paulo
para torcer o que Tiago está falando. Pega textos isolados do apóstolo Paulo, porque tem textos onde o apóstolo Paulo fala, por exemplo, em Romanos 2, que o homem é justificado pela prática da lei. Obviamente que não é a lei da antiga aliança, mas a lei da nova aliança que é prática de obras. É a mesma coisa que o Tiago está falando. Então eles torcem o que o apóstolo Paulo está falando, não pegam textos em que ele está falando de vida eterna e de justificação pela prática da lei, escolhe texto de Efésios onde dá a entender que o apóstolo Paulo está falando que o homem não é salvo por obra nenhuma, e vem aqui e torce tudo o que o Tiago está falando e mesmo assim não tem sucesso. Para uma pessoa crer no que um calvinista fala, a pessoa tem que estar bêbada. Bêbada não de bebida forte e nem de vinho, mas de prostituição, como diz o profeta Isaías, capítulo 29. Isaías, um pouquinho antes, nos primeiros capítulos, fala que o povo se embriagava com bebida forte e com vinho. E por isso eles não cumpriam a lei de Deus. Mas lá em Isaías 29, ele vai falar de cegueira espiritual. E aí ele fala, esse povo está embriagado com bebida, não com bebida forte nem com vinho, porque a embriaguez é espiritual. Pode ver que calvinista não enche a cara de bebida forte, mas eles estão embriagados espiritualmente. Eles mancham o caráter de Deus, transformam aquilo que é amargo em doce, o que é injusto, injusto. E o profeta Isaías, no capítulo 5, fala, ai dos que fazem do amargo doce, ai daqueles que fazem do injusto justo, ai deles. E isso os calvinistas fazem. Pintam uma caricatura de um Deus demoníaco que poderia ser diagnosticado como um Deus que sofre distúrbios mentais e diz que é um Deus de justiça. E ainda se alegram com essa mensagem de que eles são os eleitos, não perdem a salvação, não precisam praticar obras e nunca a maldição vai recair sobre eles, sempre sobre os outros. Tá vendo como é embriaguez de prostituição? É impossível uma pessoa crer nisso se ela não estiver em prostituição espiritual, seja lá qual for agora. Isso é fato, ninguém me engana nisso. E Tiago está falando com todas as palavras que Abraão foi salvo por obras e não somente por fé. Ele disse que as obras cooperaram com a sua fé e ainda usa o exemplo de Raabe. Então não tem como não lembrar da seita demoníaca calvinista aqui. E olha que lindo agora, limpando essa nojeira, né? Porque eu tinha que falar do calvinismo aqui, já que eu estou falando do calvinismo no podcast. Agora deixando essa nojeira de lado, olha para a instrução linda. Verso 26, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Da onde Tiago está tirando isso? De Gênesis. Deus formou o corpo do homem do pó da terra, mas não tinha vida ainda. Soprou o espírito, vida, alma. Agora o homem passou a ser alma. Não é um terceiro elemento, a alma, que Deus teve que colocar a alma para que o homem tivesse vida. E aí o homem passou a ser homem porque tinha alma. Não é isso. A vida já é a alma que Deus soprou. Compreendeu? E aqui, olha a manobra de Tiago, que coisa linda. Ele anexou o corpo às obras e o espírito à fé. Olha só, porque assim como o corpo, pelo qual a gente faz obras, sem o espírito, que é na mente, a fé, é morto, assim a fé sem as obras é morta. Tá vendo? Você tem fé? Você tem fé porque no seu entendimento você compreendeu quem que é Deus. No seu entendimento você compreendeu o que você deve fazer, mas para você provar que você compreendeu e para provar que a sua fé é genuína, você vai mostrar isso através das obras. É te dada a oportunidade de roubar, você não vai roubar. É te dada a oportunidade de adulterar, você não vai adulterar e por aí vai. E isso é cumprir os mandamentos de Deus, aqueles que o Espírito está escrevendo na sua mente, pela fé. Tá vendo a correlação entre fé e mandamentos? Irmãos, olha só para esse tipo de instrução. Fala a verdade. Se você não estiver entendendo o que eu estou falando, não é porque eu não estou explicando muito bem. É porque você não está familiarizado com a leitura bíblica. Porque eu tenho certeza que tem pessoas entendendo e alegres agora no Espírito, por estar entendendo dessa maneira. E elas entenderam porque elas puderam entender já porque tinha esses textos na mente, faltava só a ligação deles. Entendeu? Ou seja, espírito que Deus soprou relacionado na nossa mente, para nossa fé, entendimento de Deus com fé. O corpo para fazermos as obras, para a gente mostrar que a nossa fé é verdadeira. Então,
cabeça e corpo, um jogo completo, espírito e corpo, e aí alma. Compreendeu? Então eu posso falar agora, terminar o estudo, com as mesmas palavras do apóstolo Paulo. O meu desejo, irmãos, é que o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo estejam irrepreensíveis para a vinda dele. Eu fundamentei algum tipo de terceiro Deus aqui? Ou de 3 deuses em um? É essa a minha intenção? Não é. A minha intenção é o ensino bíblico para vocês. Compreenderam? Irmãos, finalizo aqui. Na fase 2 do estudo, nós vamos aprender espírito, alma e corpo no estágio da morte, e o estágio da ressurreição, que é a fase 3, já está sendo fundamentado por todos os vídeos do canal, junto com o irmão Pedro e junto com o irmão Igor. Entendeu? Vou colocar para vocês no comentário fixo os textos que eu usei, as fases para ficar bem bacana, numa descrição, leia a descrição. Peço para vocês darem like aí no vídeo, compartilha. E agradeço aqui os irmãos que têm me ajudado, que têm suprido a minha vida. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, irmãos, porque é por causa disso, das ajudas dos irmãos voluntárias, que eu posso estar fazendo esse trabalho. Tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.